bem-vindo ao canal Facamp. Vamos conversar sobre a evolução das engenharias sobre o engenheiro do século XXI. Vamos examinar um exemplo concreto da indústria automobilística, desde o primeiro carro até o automóvel sem motorista do Google. Isso é, vamos examinar o desenvolvimento da indústria automobilística. Você verá que foram sendo introduzidas as inovações que mobilizaram gradativamente conhecimentos da física, da química e da matemática e foram recorrendo às diferentes áreas das engenharias. Nos dias de hoje, tudo é diferente. Desde a concepção, o projeto é pensado de maneira integrada, articulando todas as importantes áreas das engenharias. Portanto, o engenheiro do século XXI tem que ter uma sólida base interdisciplinar. Essa é a tendência do engenheiro do futuro. Qual foi a grande inovação que possibilitou o surgimento do automóvel? Foi o motor a combustão. Como sabemos, o motor a combustão é baseado numa queima controlada de gasolina, querosene ou outro derivado de petróleo. A reação química entre o combustível e o oxigênio dentro do motor provoca uma grande expansão dos gases no seu interior, gerando o movimento dos pistões, ou seja, transforma energia química em mecânica. Carl Benz inventou o carro em 1885. Você está vendo o carro de Carl Benz que tinha 3 rodas, consumia 21 litros de combustível para rodar 100 km, movia-se a 12 km por hora e pesava 265 quilos. Passamos dessa invenção rudimentar para a existência de uma indústria automobilística. A indústria automobilística surge com a produção em massa do Ford T, também chamado de Ford Bigode, em 1908. O carro até então era produzido artesanalmente. Surge a linha de produção, que foi possível graças a um grande avanço da engenharia e da indústria metalmecânica. Passamos a ter peças padronizadas, desenhadas por engenheiros. A linha de montagem também exigiu o desenvolvimento da engenharia de produção. O planejamento da produção e o controle de qualidade eram fundamentais para garantir o funcionamento contínuo da fábrica, a qualidade do carro e a produção em larga escala. Foram produzidos 15 milhões de Fords Bigodes, um recorde só batido pelo Fusca em 1972. O passo seguinte, no desenvolvimento do automóvel, a grande inovação, foi o sistema elétrico de iluminação com alternador, integrando faróis, gerador e ignição. A manivela, que dava partida no motor, foi substituída pelo motor de arranque, que é alimentado pela energia fornecida pela bateria. Isso só foi possível graças à junção de conhecimentos da mecânica, da química e da eletricidade. Obra de engenheiros. Você está vendo o Dodge Brother 1914, o primeiro carro a possuir essas inovações. Depois desses avanços, o carro já tinha o padrão que conhecemos nos dias atuais. Até os anos 80, o grande desafio da indústria automobilística era garantir que o carro tivesse condições de rodar 50 mil quilômetros. Entre os anos 60 e 80, as indústrias ampliaram os investimentos nas áreas de planejamento da produção e da qualidade, áreas da engenharia de produção. A partir dos anos 80, ocorreram algumas mudanças muito importantes. A alta do petróleo nos anos 70 incentivou o avanço nas pesquisas do setor de energia, uma importante área da engenharia. Surgiram os motores movidos a álcool, com uma tecnologia que integrava os conhecimentos da química aos da mecânica. O sistema de combustão precisou ser modificado para não degradar diante do álcool. Assim, a engenharia de materiais foi também fundamental nesse processo. Outra inovação importante é o uso de plásticos, conhecidos como polímeros. É a substituição de peças de metal por peças de plástico no acabamento interno, nos para-choques. Além de reduzir o peso do veículo, o que diminui o consumo de combustível, absorve o choque e dá mais segurança aos passageiros. Hoje,
a indústria eletrônica, a partir do uso intensivo do silício, viabilizou a ampliação de diversos tipos de sensores. Os sensores ampliaram a segurança e o conforto. São os sensores de estacionamentos, dos airbags, das rodas, do nível de combustível, da pressão dos pneus, da emissão de gases. Nos dias atuais, chegamos ao modelo mais ousado, carros autônomos que uniram os conhecimentos da mecânica, elétrica, química, automação com os de computação, telecomunicações e da engenharia de tráfego. Os carros autônomos, ou driverless car, utilizam sensores para detectar pedestres, ônibus, caminhões, placas, ciclistas. Os computadores de bordo processam os dados desses sensores, do radar e dos dados coletados a partir do motor e das rodas, guiando o carro sozinho. O computador de bordo opera os controles do carro tão bem ou melhor que um ser humano. Não se distrai e não fica cansado. A BMW estima que tenhamos esses modelos produzidos comercialmente em 2030. O Google aposta em 2020. Como dissemos no início, as diversas inovações foram sendo introduzidas gradativamente na indústria automobilística. Foram sendo integradas ao longo do tempo, mobilizando os conhecimentos das várias áreas da engenharia. A indústria automobilística é apenas um exemplo do que ocorreu em outros setores. O mesmo ocorreu na indústria eletrônica, aeronáutica, etc. Hoje, repito, tudo é diferente. Desde o início do projeto, todas as áreas da engenharia estão articuladas. Vou dar mais 2 exemplos. Os projetos de telecomunicações requerem conhecimentos de eletrônica, computação, materiais, engenharia aeroespacial. Outro exemplo, o projeto do exoesqueleto, que permitirá que pessoas com necessidades especiais passem a voltar a andar. Une conhecimentos da mecânica, computação, medicina, eletrônica. Consequentemente, antes da especialização, a formação profissional exige uma formação interdisciplinar das várias áreas da engenharia. Além da formação interdisciplinar, o engenheiro de hoje deve conhecer o funcionamento das diversas áreas da empresa, ter uma visão global dos negócios. Este tema é rico e complexo. Espero ter esclarecido um pouco. Até a próxima oportunidade.